Olá, pessoal! Esta semana em português, iremos iniciar um projeto didático Contos e Encantos no livro Ler e Escrever. Vamos lá então, alunos! No seu Ler e Escrever, iremos trabalhar esta semana as páginas 136, 137 e 138. Vamos iniciar. A etapa 1 é a apresentação do projeto didático. A etapa 2 vai ser a leitura colaborativa com análise dos recursos linguísticos. Estas são as orientações do ler. Mas como estamos trabalhando à distância, a professora fez algumas adaptações. Então hoje iniciaremos com a leitura do conto A Bruxa e o Caldeirão. A professora irá realizar a leitura com vocês, certo? Mas antes de iniciar a leitura da Bruxa e o Caldeirão, a professora vai falar um pouco a respeito do autor deste texto. Sobre o autor, iremos ler um pouco a respeito do escritor português José Leon Machado. Ele é um autor da literatura infantil de Portugal e ele que escreveu A Bruxa e o Caldeirão. Conhecendo um pouco sobre o autor do conto A Bruxa e o Caldeirão. José Leon nasceu na freguesia de São João do Souto, no centro da cidade de Braga, em Portugal, no dia 25 de novembro de 1965. Ele é filho de pais operários, viveu a infância nos arredores da cidade, frequentou a escola primária de Mire de Tibás, a escola preparatória Dr. Francisco Sanches e outras. Vamos falar um pouco a respeito da formação de José Leon Machado. Ele formou-se em Humanidades pela Faculdade de Filosofia de Braga em 1991. Começou em 1990 a trabalhar como professor de português na Escola Secundária de Vila Verde. Escreveu alguns livros de contos, como A Bruxa e o Caldeirão, que iremos conhecer agora, Jardim Sem Muro, O Sapo Envergonhado, entre muitos outros. Ele continua seu trabalho como escritor e professor. Vamos iniciar a leitura do conto A Bruxa e o Caldeirão. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga, ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou-o de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que havia de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos, mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar
se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás não a teria enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter-lhe dado um caldeirão com defeito. Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era o neto do outro. E, claro, não se lembrava, nem podia, das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou-o, sobezou-o com ambas as mãos e disse: Este está bom, é para você pôr no pé da porta, a fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão, e não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em onagro, acabou por dizer. A solução parece boa, sim, senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo que aqui tenho com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brios de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feito da asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo-o. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso-o, acrescentou a bruxa. Se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter certeza que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador, que lhe o vendera, a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. E agora, alunos, após ler o texto, após ler o conto, vamos saber mais. Gostaram do conto A Bruxa Caldeirão? Prestaram atenção? Quem são os personagens do conto? Quais as características dos personagens? Que lugar se passa a história? Havia outros ambientes também? Vocês observaram esses detalhes no conto? Após analisar esses detalhes, vamos para a atividade. Após realizarmos a leitura do conto A Bruxa Caldeirão, faça em seu caderno as listas a seguir. Da mesma maneira que a professora organizou, vocês irão organizar essas listas no caderno. Vocês irão fazer uma lista de personagens, os personagens que aparecem no conto. Uma lista de características dos personagens. O que são características? Por exemplo, como a bruxa se apresenta na história? E o mercador? Coloquem as características que apareceram no conto de cada personagem. E a lista de ambientes. Aonde se passa a história? Em um castelo? Na casa da bruxa? No mercado? Prestem bem atenção e coloquem os ambientes que apareceram no conto. E esta foi a nossa aula da semana. Na próxima aula, daremos continuidade ao conto A Bruxa e o Caldeirão. Até lá, alunos!
Tchau, tchau e um beijinho das professoras dos terceiros anos.